Aleluia. Podemos abrir as nossas Bíblias, amém? Lá na carta de João, lá em Jesus, amém? No capítulo 11. Aleluia. João 11. Amém? Todos abriram? João 11. Quem já ouviu falar de Lázaro? Glória a Deus. Amém? Então nós não vamos ouvir uma vez mais falar de Lázaro, mas vamos ouvir hoje falar de Lázaro, aquilo que Deus quer acrescentar naquilo que nós já ouvimos antes. Amém? Porque a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Amém? E sempre que nós ouvimos ou lemos um pouco mais daquilo que já lemos ou ouvimos, Deus vai nos acrescentando. Amém? Aleluia. E como este é extenso, amém? Eu queria mesmo que nós lêssemos aqui o verso 35. Quem é que pode ler aí o verso 35? Jesus chorou. Amém. Jesus chorou. Aleluia. Jesus chorou. E agora no 39. Quem pode ler o 39? Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E o 40? E o 40? Alguém pode ler o 40? Disse-lhe Jesus: não te lhe dito que se crês verá a glória de Deus? Amém? Portanto, a história de Lázaro é para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. No princípio diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Quem não conhecer essa história em que Maria ungiu, amém, ao Senhor e lhe enxugou os pés, podem ler depois em João 12. Amém? Também está lá essa história. Amém? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então a morte de Lázaro tinha um propósito. A morte de Lázaro, aos olhos humanos, acabava ali a história de Lázaro. Amém? Mas há coisas na nossa vida que, aos nossos olhos, parece que morrem ali, que acabou ali, mas aquela situação é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Pensem. Vamos pensar juntos. Jesus, aquele que curou o cego, aquele que curou o cego Bartimeu, aquele que fez ressuscitar a filha de Jairo, aquele que Marta, Maria e Lázaro viram fazer milagres. Quando chega a própria hora de Lázaro, o que é que Jesus faz? Acabámos de ler. Não. Chorou foi mais à frente. O que é que Jesus faz quando recebe a notícia? Vai a correr fazer um milagre? Não.
Ele diz aqui que ele se demorou mais 2 dias no lugar onde estava. Pensem comigo. Senhor, eu que ando todos os dias contigo, eu que oro, jejuo, leio a palavra, agora veio a situação na minha casa e tu nada fazes? Pensem a mente de Maria e de Marta. Dos próprios discípulos. Porque se vocês continuarem a ler, disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam pedejar-te de voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Amém? O versículo aqui está um pouco mais à frente. Amém? Mas vamos já lá chegar. Vamos ver aqui esta parte. Diz assim: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Porquê é que Jesus dá uma resposta destas aos discípulos? Porque assim como cada um de nós que está aqui, ou muitos daqueles que estão nas igrejas, amém? Vamos falar assim na generalidade. Muitos crentes vêm ao culto, ouvem a palavra, oram, mas não entendem. Mas não têm a revelação. Não entendem que aquele que está connosco é a luz do mundo. E vou-vos dizer mais: muitos querem se manter nas trevas. Muitos querem continuar na noite da sua vida. Não querem ser libertos das trevas. Querem se manter na escuridão. E muitos dos discípulos, até um certo ponto, os seus olhos ainda não estavam completamente abertos. Quem daqui já leu uma escritura e não entendeu nada? E daqui por uns tempos vão ler a revelação. Amém. Amém. Porque nem sempre nós estamos preparados para receber a revelação. É preciso haver mais alimento para que depois, mais à frente, a revelação completa ela venha. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Aquele servo de Eliseu que andava com ele disse: Meu senhor, vem cá, vem ver quantos estão lá fora. Quando os soldados do inimigo vinham para levar preso a Eliseu, Eliseu fez uma oração e disse: Senhor, abre-me os olhos. Porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Aquele servo andava com Eliseu, via os milagres que Deus usava para Eliseu fazer. Amém? Mas, no entanto, ele ainda não tinha o discernimento. Os seus olhos ainda não estavam abertos. Então há um momento em que Deus vai abrir os olhos. Há um momento em que Deus vai abrir os ouvidos espirituais. Há um momento em que a revelação vai vir mais constantemente. Amém? Aleluia. Mas lá em Hebreus, salvo erro 5, e peço ao Leandro que me ajude. Nós ainda ontem falámos sobre esta escritura, Hebreus, salvo erro 5, Leandro. A de muitos querem se manter no leite. Mateus não, Hebreus. Hebreus 5. Amém? O Senhor esta semana falou também claramente comigo sobre isso. Que muitos de nós que estão dentro da igreja já estão no patamar de comer feijoada. De comer comida sólida, é o que diz a palavra. Eu falo em feijoada porque acho que é a comida mais forte que existe. Não. Se houver alguma pior ainda, digam-me, irmãos. Mas normalmente a feijoada é aquela que nos deixa assim afrontados, aquela que nos deixa... É ou não é? A palavra do Senhor diz que a maior parte de nós... E notem, o que é que foi falado já aqui através dos louvores e do irmão António? A igreja está preparada para a volta de Jesus? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Porque
Jesus, Ele quer voltar, Ele vai voltar, mas a igreja não pode continuar a estar a receber alimento. O quê? Leitinho. A igreja tem que parar de querer só o leitinho quando já está pronta para receber alimento sólido. Amém. Deus falou esta semana tremendamente comigo sobre isto. Se o meu povo está preparado, o meu povo já conhece, já ouviu, já leu o suficiente para deixarmos de ter refeições de leitinho como um bebê. Aquele bebê que está lá atrás, ele está a ouvir o que nós estamos a falar, mas ele não está a entender nada. Ainda é leitinho do qual ele se sustenta. Temos aquele patamar um bocadinho mais à frente, já vão entendendo uma outra coisa, já vão dizer, ai, Jesus é meu amigo, não é? Jesus é teu amigo, olha, não digas isso. Amém? Eu fiquei feliz quando vi que o meu Isaías, há uns tempos atrás, pediu-me um estojozinho. Eu comprei daqueles estojos para o comer, ele na sexta-feira ficou pé disso, assim. Mãe, não quero isto. Então, estás a ver o que está aqui? Isto é mau. Eu não quero mais isto. Deus, cada vez mais, está a falar aos pequeninos. Amém. Amém. Mas nós, sendo adultos que já lemos, já ouvimos, o Senhor está a dizer, ei, não é mais tempo de continuarem a quererem pregações de amor. Pregações, Jesus é amor. Pregações de quem é Jesus. Tudo bem que se possa continuar a pregar sobre isso, porque também é preciso. Mas Ele diz, é tempo de começarem a querer um alimento sólido. Porque o alimento sólido é aquele que nos vai fazer vestir a armadura de Deus, colocar o nosso escudo de fé bem na nossa frente para sermos protegidos contra as astutas ciladas do inimigo. O alimento sólido é aquele que vai nos colocar o capacete da salvação em nossa mente e nós vamos constantemente, dia após dia, independentemente das situações ou das circunstâncias, nós vamos saber que somos filhos de Deus. Não somos bastardos, somos filhos de Deus. Não somos mais criatura, somos filhos de Deus. É o capacete que nos vai dizer, ei, todos os dias, Jesus te salvou. Aleluia. Jesus te tirou da morte para a vida. Mas é necessário nós buscarmos cada vez mais alimento sólido. Na quarta-feira eu disse aqui que ao iniciar este ano Deus colocou no meu coração um propósito que foi da leitura de um livro que não é fácil, Daniel. Eu já li imensas vezes esse livro, mas sempre que eu leio há mais. Eu disse, Deus, agora está a terminar esse livro, qual é que queres que eu vá estudar? Qual é que queres agora falar comigo? E eu pensar que é para lá para Apocalipse, também não é muito fácil, mas a verdade é assim, agora vou ter pouco. Não. Ezequiel, pensa em um livro difícil. Um livro com revelação difícil. Eu no outro dia disse assim ao Leandro, misericórdia. Eu cheguei a sentir pena de Ezequiel. Quando eu li que Jesus o mandou fazer pão, ele somente tinha que comer pão durante 360 ou 300 e alguns dias, era além de um ano. Vais ficar deitado para o teu lado direito. Eu vou te amarrar pelo povo que pecava. Pensem. Pelo povo que estava em pecado. E ele disse, vais cozinhar o teu pão, não como é costume, mas vais assá-lo em fezes humanas. Pensem. Eu arrepiei-me toda. Eu disse, misericórdia, Pai. Ezequiel, relutou com Deus. Deus, eu nunca comi nada impuro.
Pensem. Deus dá uma ordem, mas Deus, eu nunca comi nada impuro. Porque naquele tempo, Jesus ainda não tinha voltado. Era a lei, era a Torá. Amém? E Deus disse, está bem, não farás com os excrementos humanos, mas vais fazer com os excrementos de animais. Uau! Eu pensar, ok, está bem, então agora vamos cozinhar o pãozinho a lenha. Eu fiquei, tipo, Deus, qual é o homem de hoje em dia, qual é a mulher de hoje em dia, irmão António, que ia suportar tal situação? Está a igreja preparada? Está a igreja? Eu vou ser verdadeira, eu não. Deus iria me mandar fazer comida em excrementos, eu ia ficar tão enojada que eu acho que ia fazer jejum uns 300 e não sei quantos dias e ia partir logo. Mas esta é a verdade. Por isso é que Jesus teve que parar e dizer: se alguém andar de dia, não vai tropeçar. Se alguém se sustentar com alimento sólido, não vai tropeçar, não vai ser enganado, não vai ser confundido. Amém? E eu vou-vos garantir. Olhem que o inimigo, ele está aí, forte e feio, a tentar enganar os filhos de Deus. Amém? Aleluia! Com continuar, Jesus então voltou, amém? Para ir ter com Maria e com Marta. E a primeira pessoa que foi até Jesus foi Marta, está lá no verso 20. Ela, quando soube que Jesus vinha, ela saiu ao seu encontro e ela ficou, e Maria ficou em sua casa a continuar o seu luto. Amém? E diz assim a Marta para Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Em Marta ainda havia alguma fé com que Lázaro pudesse ressuscitar. Mas nota, mais à frente. Entretanto, Maria também veio ter com Jesus e disse-lhe mais ou menos as mesmas palavras. Amém? E, perdão, é que eu li isto noutra Bíblia e agora aqui perco um bocadinho nos versos. Aleluia. Quando Maria chegou ao lugar onde estava, 32, Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Notem, Jesus chorou, porque o seu espírito se agitou. Porquê? Jesus chamava a Lázaro, sim, é verdade. Era um irmão, era um amigo. Mas Jesus sabia. Jesus ficou lá. Jesus sabia que Lázaro estava morto. Jesus chorou porque viu. E agora questiono, será que Jesus ainda chora quando vê a sua noiva a deixar o azeite, a deixar a sua lamparina se apagar? Que era o que estava a acontecer com Marta, Maria e aquele povo que estava ali. Aqueles que viram Jesus fazer milagres, porque já passaram 4 dias da morte de Lázaro, já a sua fé já estava a desvanecer. E é por isso que o Espírito de Jesus se abalou. E ele chorou. A minha pergunta hoje para Deus é: será que Jesus ainda chora hoje? Quando a sua noiva deixa o azeite acabar? Quando a sua noiva deixa de buscar a palavra? Quando a sua noiva deixa de orar? Será que Jesus ainda chora?
Pois Deus tem usado pregações atrás de pregações a alertar a noiva. A igreja tem que estar bem disposta. Amém? Aleluia. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta à cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto. Vejam como estava a fé deles. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Para elas já não havia solução. Para elas aquele corpo já estava... Quando vamos aos funerais e tem as caixões abertas, até lá um spray com fundo por cima do morto, que é para ele não dar já aquele cheiro, não é? E nem sequer se espera 4 dias. Imaginem agora um morto com 4 dias. Não é? Mas Jesus não deu importância aos 4 dias. Ele só disse: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então, para que a gente possa ver a glória de Deus, é preciso ser removida a pedra da nossa vida. Amém. Há pedras, meus irmãos, que temos de ser nós a tirá-las. Mas há pedras que tem que ser a igreja em oração. Tem que ser os irmãos, como diz na palavra, para nós orarmos uns pelos outros. Para nós cuidarmos uns dos outros. Para nós levarmos a carga uns dos outros. Jesus não disse assim: sai, Lázaro, tira a pedra e sai. Não. Jesus, ele disse: tirai a pedra. Então há situações da nossa vida que tem que ser removida a pedra. Se são pedras que Deus diz: és tu que a vais tirar, meu amado, minha amada, dobra o seu joelho e tira essa pedra. Amém. Porque é a pedra que não está a deixar ver a glória de Deus. Mas se é uma pedra dura, pesada, difícil de remoção, então vá ter com o irmão, vá ter com o líder da sua igreja, vá pedir ajuda, porque Deus vai dar ordem para que alguém tire a pedra da sua vida. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: quando Deus disser a alguém para o ajudar a tirar a pedra, deixe que a pedra seja removida. Não ponha lá outra pedra para aquela não sair, porque senão vai continuar morto, fedorento. É certo? Ela já estava morto e fedorento. Já tinha 4 dias. Então há pedras na sua vida que não têm nem 1, nem 2 dias, nem 3 dias. Há pedras na sua vida que já têm anos. Anos. Doutrinas que têm anos. Situações do seu passado que vêm sendo arrastados. E essas situações nos fazem cheirar mal espiritualmente. Não nos deixam avançar espiritualmente. Daí Deus tem falado comigo sobre o leite e sobre o alimento sólido. Porque Deus quer dar alimento sólido, Deus quer preparar cada vez mais a sua noiva, mas nós que arrastamos esse passado, que arrastamos essas pedras e pedimos Deus de agir. Mas a palavra de Deus diz: quem impedirá o agir de Deus? É verdade. É verdade. A palavra de Gênesis, Apocalipse nos diz que Deus quer fazer, Deus quer acontecer, Deus quer. Quantas e quantas vezes Deus foi ter com o profeta: alerta este povo. Vamos a ler Jeremias, o profeta chorão.
Ele chegou a desejar a própria morte. Vocês sabiam? Vão lá ter com Isaías, com Daniel. Vão lá. Não precisam de ir lá ao passado. Vão ver a palavra. Quantas vezes, pela misericórdia, Deus alertou o povo para o povo deixar o pecado, para o povo não andar segundo os outros deuses. Quantos? Ezequiel, acho que é dos livros que mais Deus dá revelação a Ezequiel e mostra a podridão do povo de Deus. Eu fico abismada. E eu já li o livro de Ezequiel não sei quantas vezes. Mas cada vez que eu leio eu fico abismada. Jerusalém, irmão. Na leitura que eu fiz ontem, Jerusalém, aquele povo tinha posto um Deus que provoca ciúme. Um Deus de letra pequena que provoca ciúme ao nosso Deus. Pensem. Mais à frente diz o nome de outro Deus. Que aquelas mulheres, aquelas viúvas, aquelas jovens choravam à porta de Jerusalém, na porta do lado direito, choravam ali àquele Deus. Pensem, como é que Deus fica ao ver que o seu filho, a sua filha, a sua igreja, aquele que ele deu o seu único filho a morrer naquela cruz por ele. Pensem como é que Deus fica ao ver os seus filhinhos a chorarem aos pés de um Deus feito pelas mãos de homem. Quando Ele passa o tempo a nos exortar, não adorem outros deuses, deuses feitos por... Não, foi meu filho Jesus, ei! Porque eu amei o mundo de tal maneira, eu dei o meu filho unigênito. Cláudia, davas a tua filha unigênita? Eu tenho 2, mas nem um. Eu dava. Pensem. Jesus chora. Deus chora. O Espírito tantas vezes fica angustiado ao ver filhos de Deus que eu sei que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador a se perderem na fé, a deixar isso uma lamparina se apagar. Então o que Deus está a falar para nós hoje? Queres ver a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Mas eu vou acrescentar: se me obedeceres, não é mim, é Deus, hein? Se obedeceres aos meus mandamentos, se guardares os meus mandamentos nas tábuas do teu coração, vais ver a glória de Deus. E vou-vos dizer mais: não precisam de esperar pelo reino dos céus para ver a glória. Lá nós veremos uma glória fantástica. Lá é o sobrenatural, aleluia. Lá é algo, mas ainda aqui, nós podemos ver a glória de Deus. Quando Lázaro saiu, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Foi necessário Jesus falar à frente de todos para que todos pudessem ver, para que todos pudessem ter a revelação, para que todos pudessem ter o entendimento. Sabem porquê? Porque o Espírito Santo ele só veio depois que Jesus subiu. Ele se foi para o Pai nos deixos. Amém? Então foi necessário que eles vissem. Então hoje, Jesus pode não estar aqui fisicamente a abrir a pedra de Lázaro, a abrir as pedras da sua vida, ou a mandar abrir, mas Jesus está aqui pelo seu Espírito a dizer hoje ao meu e ao seu coração: ei, remove essa pedra. Porque essa pedra que não está a deixar que a tua vida espiritual flua, a deixar que a tua vida espiritual acrescente mais e mais, até à vinda de Jesus.
Porque não basta aceitar Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que começou boa obra ainda não terminou. E acreditem, só vai lá terminar a verdade. Então nós aqui temos que deixar-nos crescer. Temos que nos deixar o Senhor falar, transformar, moldar. Irmãos, eu não estou a ver pedra nenhuma agora na minha vida. Não dobre o joelho. Dobre o joelho e peça a Deus para mostrar. Dobre o joelho e peça a Deus para ser cruzado lá atrás, para lá mesmo lá atrás. Na escuridão, quando era escura a sua vida. Mas peça. Porque é isso que Ele quer fazer hoje na nossa vida. Ele quer remover a pedra que ainda existe, ou as pedras que ainda possam existir em nossa vida. Porque Ele quer nos fazer fluir, Ele quer nos fazer acrescentar na Sua palavra, na Sua revelação, para que a igreja esteja toda pronta para a volta de Jesus. Amém? Esta igreja está muito silenciosa. Temos igreja? Amém. Somos igreja? Amém. Somos noiva? Amém. Temos a lamparina acesa? Amém. Então não deixe apagar o fogo do Espírito na sua vida. Então não deixe que o Espírito Santo fuja, né? Não fuja, ele não foge, nós é que o mandamos embora. Essa é a verdade. Mantenha a lamparina acesa, mantenha esse fogo do Espírito em sua vida, mantenha o conhecimento, para que Deus não venha sobre a nossa vida dizer: o meu povo parece por falta de conhecimento. Então busquem conhecer mais a sua palavra. Amém? Em nome de Jesus. Esta era a palavra do Senhor para nós hoje. Amém?